bem-vindo a mais um programa no Equilíbrio com a Shirley. Eu venho trazer para você as técnicas do yoga milenares para te ensinar o autoconhecimento através das técnicas do yoga. No nosso programa está cheio de novidades. Nós temos 3 profissionais que vão te falar várias coisas sobre saúde. Vamos ter a doutora Luciana Santana, que vai te falar sobre nutrição. Temos também a doutora Elissa, que vai falar tudo sobre saúde bucal. E a nossa querida pediatra Adelma, que vai tirar várias dúvidas para você sobre os cuidados com o seu bebê. Vamos então iniciar essa prática falando sobre a existência do nosso programa. O nosso programa passa nas terças-feiras na TV Ativa, canal 20.1, às 6 horas da manhã, com reprise na quinta-feira também. Assista o nosso programa com as reprises e faça várias vezes, assim você vai aprender ainda mais sobre essa técnica. E o que é o yoga? Yoga é uma filosofia de autoconhecimento que nos leva à nossa mega lucidez e à descoberta da nossa própria essência. Essas nossas aulas de yoga são chamadas de pré-yoga. É o início do seu conhecimento sobre o que o yoga pode te ensinar. Nós vamos aprender sobre respiratórios, que são os nossos pranayamas. Nós vamos aprender sobre as técnicas corporais e sobre o relaxamento consciente. Em cada bloco, você vai conhecer um pouquinho sobre a nossa técnica. E você também pode baixar na internet e reprisar e fazer várias vezes. Eu sou Shirley e tenho o imenso prazer de começar essa aula explicando para você um pouco mais sobre o pranayama, as nossas técnicas corporais. Vamos nos sentar? Pranayamas, técnicas respiratórias. As nossas técnicas respiratórias vão conduzir você a um estado emocional muito mais equilibrado. Antes de você ter aquela DR com seu marido, com a sua esposa, antes de você ter aquela conversa muito importante com seu chefe para um futuro aumento, vá no banheiro, vá num espaço mais reservado e realize técnicas respiratórias. Vai haver algumas técnicas que nós vamos lhe ensinar que você pode trabalhar sua respiração na frente de qualquer pessoa, que ninguém vai estar percebendo que você está se acalmando, se concentrando e estabilizando a sua própria essência. Essa técnica respiratória, ela vai te ensinar como fazer isso, como descobrir que nós temos um pulmão ainda mais efetivo do que você imagina. E ter um pulmão efetivo significa respirar melhor, levar mais oxigênio para todo o seu corpo. Vamos explicar um pouquinho para você aqui. Se você eleva mais oxigênio para o seu corpo físico, você fica ainda mais nutrido de oxigênio. E isso vai te dar uma sensação de muito mais tranquilidade. Nós temos a mania de ficar com a respiração chamada luta e fuga. A luta e fuga é aquela respiração assim, ó, aquela respiração ofegante. Então você se prepara para correr. Então você vai levar essa consciência, esse aumento dos batimentos cardíacos, essa elevação de todos os hormônios, de toda a sensação física de lutar, para estar preparado para lutar. Então você fica com essa respiração, só que ela deve acabar. Você deve acabar com esse estado e voltar para o estado normal. Só que as pessoas ansiosas, nervosas, agitadas continuam assim. Elas dormem e acordam com uma respiração ofegante, preparado, com os olhos abertos, preparado para agir. Você, com as técnicas respiratórias, vai diminuir esse estado de luta e fuga e vai encontrar um equilíbrio, um estado emocional muito mais profundo. Vamos começar aprendendo todas as bases de uma respiração completa? Vamos nos deitar. E para isso, sempre vamos nos deitar de ladinho. Depois eu vou explicar sobre o tijolinho do yoga, tá bom? Você vai se deitar de ladinho, com o cotovelo apoiado no chão, a mão esticada. Faça força no cotovelo e estica o braço para frente. Deite-se de barriga para cima. O que você vai fazer? Você vai se concentrar em a mão entre Shula Mudra, colocou aqui, e coloque bem a fixação das mãos. E você vai puxar o ar e empurrar a sua mão para o alto. Puxa o ar e empurra a mão para o alto. Solta o ar, coloca a mão para dentro, colocando o umbigo para dentro, como se você fosse caber naquela roupa mais apertada. E vai se acomodando. Puxa o ar e solta o ar, colocando o abdômen para dentro. Esse é o primeiro respiratório. É a parte baixa. Nós temos a parte baixa, média e alta. Então, concentre-se na parte baixa. Puxa o ar, eleva o abdômen para o alto
Solta o ar, coloca o abdômen para dentro. Puxa o ar, eleva o abdômen para o alto. Solta o ar, abdômen para dentro. Vamos reconhecer agora a parte média? Coloque os polegares para baixo e dedos médios vão tentar se encontrar quando você soltar o ar. Então, polegares para baixo e não coloque na cintura, coloque bem aqui nas costelas, na parte média do tórax. Puxa o ar, eleva as costelas para o alto. Solta o ar, coloca as costelas se aproximando e aproxima os dedos médios. Puxa o ar, eleva as costelas. Solta o ar, coloca as costelas se aproximando. Aprendemos a parte baixa, a parte média, agora vamos fazer sobre a parte alta. Bem aqui nas clavículas, coloca a mão nas clavículas, eleva as clavículas na inspiração. Solta o ar, abaixa as clavículas, empurrando o externo para baixo. Puxa o ar, eleva a clavícula. Solta o ar, aperta o externo para baixo. Então, você aprendeu que temos 3 estágios numa respiração completa. Parte média, parte baixa, média e alta. Então, vamos respirar como uma onda. Puxa o ar, primeiro a barriga, depois a parte média e depois a parte alta. Puxei o ar, ó, parte. E vai soltar a parte alta, média e baixa. Vamos lá, vou dar a indução e você vai fazer em casa. Puxa o ar, eleva o abdômen para o alto, parte média e alta. Solta a parte alta, média e baixa. E vai respirando como uma onda. Inspira, leva a barriga, parte média e alta. Solta o ar, parte alta, média e baixa. E vai aumentando a sua concentração através desse respiratório. Sempre que você precisar estabilizar as suas emoções, que você precisar concentrar-se profundamente, dedique um tempo para isso. Basta você deitar, colocar as mãos no seu corpo e respirar profundamente. É muito melhor e mais eficaz, às vezes, do que um próprio remédio para se acalmar. Ou aquele suco de maracujá, que nem sempre tem em casa. Deite-se e reconheça sua respiração. Deixe sua respiração ainda mais consciente. Não respire por respirar. Isso daí você já faz diariamente. Aumente a sua consciência e mude os seus estados, tanto o estado físico como o estado emocional. E essa técnica respiratória é fantástica para você que não tem muito tempo. Você já é capaz de mudar a sua consciência respiratória. Sempre faça em casa ou no seu trabalho, se você tiver um tempinho. Essa técnica é fantástica para o controle dos estados emocionais e para o aumento da consciência respiratória. Antes do nosso intervalo, nós vamos aprender um pouco mais sobre nutrição com a doutora Luciana Santana. Ela vai te falar sobre nutrição adequada, o que pode e o que não pode. Vamos assisti-la? Depois vamos para o intervalo. Tchau, tchau! Olá, sou Luciana Santana, nutricionista e coach de emagrecimento. E vou estar aqui toda semana para falar para vocês sobre o tema desse mês, que é segredos para o emagrecimento saudável. Semana passada nós falamos sobre o planejamento do emagrecimento e você já provavelmente já começou o seu emagrecimento. Hoje nós vamos falar de um tema que causa muitas dúvidas, que é o que você pode comer e o que você não pode comer para nutrição adequada no emagrecimento. O que você deve preferir? O que você deve evitar? Bom, para começar esse tema, a gente precisa falar uma coisa bem básica, que é sobre os macronutrientes. Então, nós temos quem? Proteínas, carboidratos e gorduras. Então, a gente precisa saber equilibrar esses nutrientes na nossa alimentação. Para falar de carboidratos, a gente tem que falar de quem? São as massas, arroz, pãozinho, torradinhas, frutas também. E alguns vegetais são fontes de carboidrato, que nada mais é, gente, do que açúcar. Então, a gente tem que ter cuidado com o carboidrato? Sim, com certeza. Saber escolher os melhores carboidratos é um dos segredos
da alimentação saudável para o emagrecimento. Então você tem que fazer o quê? Você tem que preferir as frutas que têm menos carboidrato. Ou seja, a maçã, a pera, a gente pode colocar a laranja com bagaço, a gente pode colocar também o coco seco, o próprio abacate, o próprio caju. Esses são alimentos que ajudam no emagrecimento, frutas que ajudam no emagrecimento. E os vegetais são principalmente os crus. Então, repolhos, couve mais refogadinha, né? Vários folhosos verdes ajudam no teu emagrecimento. Em relação aos pães e massas, a gente também tem que ter muito cuidado. Então, no caso, o pão integral, o arroz integral, ele ajuda no emagrecimento, sim, mas você tem que ter moderação na quantidade. Não dá para comer 3, 4 pães integrais e nem várias colheres de arroz integral, que não vai te ajudar no emagrecimento. Ok? Então, para falar de gorduras, a gente tem que falar de gorduras boas. As gorduras boas são quem? Castanhas, nozes, são as oleaginosas que a gente chama, e elas são importantíssimas para o emagrecimento saudável. E também a gente precisa falar das proteínas. As proteínas nada mais é do que carne, peixe, frango, leite, ovos. As proteínas são excelentes para o emagrecimento. Você consegue emagrecer comendo bastante proteína, mas cuidado! Cada caso é um caso. A individualidade bioquímica é muito importante para a gente observar. Então, o adequado é você procurar um profissional nutricionista para fazer essa alimentação saudável. Mas com essas dicas, você com certeza já pode começar o seu emagrecimento, começar a mudança de hábitos alimentares e se sentir assim muito mais saudável e muito mais disposto. E claro, é muito importante a gente falar o que evitar para ter um emagrecimento saudável. Bom, algumas frutas são um pouco vilões do emagrecimento. Por exemplo, a banana, a melancia, a gente também tem a uva. São frutas mais calóricas, que ajudam o quê? Ajudam a aumentar o açúcar no sangue e com isso dá mais vontade de comer carboidratos de alto índice glicêmico. Então, você deve evitar esse tipo de fruta. Você também deve evitar arroz branco, macarrão branco, né? Muitos produtos refinados industrializados. Eles têm muito sódio e ajudam a inchar a gente e prejudicam demais o nosso emagrecimento. E o tema do mês é segredos do emagrecimento saudável. Semana que vem a gente vai falar um tema muito interessante que é como adquirir habilidades para esse emagrecimento saudável e você vai saber tudo sobre isso. E até a próxima semana.